Olá e bem-vindos. A verdade é que vivemos num mundo que parece estar a ficar cada vez mais instável, não é? Por um lado, vemos teorias a circular nas redes sociais sobre um colapso que está quase a acontecer. Por outro, os governos continuam a acumular dívidas a um ritmo recorde. Então, o que é que se passa afinal? E, se calhar mais importante, como é que nos podemos proteger disto tudo? Hoje vamos fazer precisamente essa viagem, do caos global às estratégias de finanças pessoais, para tentarmos encontrar algumas respostas. O velho jogo acabou. É uma frase curta, certo? Mas com um peso enorme. Tem andado a ecoar online e capta na perfeição este sentimento de que as regras da economia global, estão a ser reescritas mesmo à nossa frente. Vamos lá investigar o que é que pode estar por trás deste aviso tão alarmante. Ok, vamos começar por uma teoria que tem vindo a ganhar bastante tração na internet. É uma previsão que sugere que não estamos a lidar apenas com uma crise, mas sim com um checkmate económico deliberadamente planeado por uma superpotência. Vejam só este cenário, que foi retirado de uma publicação que se tornou viral. A teoria é que a China poderia, passo a passo, paralisar por completo a tecnologia ocidental. Como? Primeiro, imobilizava os drones. Depois, cortava o fornecimento para os chips, para as baterias, para os veículos elétricos. E tudo isto seria possível ao controlar a exportação de minerais que são absolutamente essenciais. O cenário final seria de uma dependência total. A metáfora usada aqui é muito poderosa. A China não estaria simplesmente a pedir um lugar à mesa das potências mundiais. Não. De acordo com esta teoria, estaria a construir uma nova sala de banquetes e seria ela a decidir quem se pode sentar e em que condições. O controle sobre os minerais essenciais seria, no fundo, o convite, ou, claro, a barreira para entrar. Mas será que esta instabilidade é algo realmente novo? Um evento único, como sugere esta teoria? Ou, se olharmos para a história, se calhar descobrimos que a volatilidade é, na verdade, uma constante? Vamos então deixar a especulação de lado para o momento e olhar para os padrões económicos reais. Uma análise do Banco de Desenvolvimento CAF mostra-nos um padrão fascinante, sobretudo na América Latina. A volatilidade económica, ou seja, estes picos e vales muito acentuados, não é uma exceção. É a regra. A economia da região vive em ciclos de crescimento e colapso que são muito mais intensos do que no resto do mundo. E como é que estes ciclos afetam a vida das pessoas? Bem, a resposta está neste conceito. Indicadores procíclicos. É um termo um bocado técnico, mas para uma ideia muito simples. Quando a economia vai bem, o emprego, os rendimentos melhoram. Quando vai mal, pioram. Basicamente, o bem-estar social sobe e desce ao sabor da economia. Mas aqui está o ponto crucial e esta imagem ilustra-o de forma perfeita. O impacto é assimétrico. Pensem nisto. Construir progresso social é como empilhar blocos, um de cada vez, muito devagarinho. Mas uma recessão deita a torre toda abaixo de uma só vez. Os ganhos sociais que demoraram anos de crescimento a ser conquistados podem ser completamente aniquilados em meros meses de crise. E claro, isto afeta desproporcionalmente os mais vulneráveis. Perante esta volatilidade que parece ser inevitável, que ferramentas é que os governos têm para tentar suavizar estes ciclos e proteger as pessoas? Bem, uma das principais ferramentas, e talvez a mais controversa de todas, é o grande motor financeiro do Estado, a dívida pública. Ao contrário da ideia de que a dívida pública é só um cartão de crédito do país, o Banco Mundial explica que ela tem múltiplas funções que são, na verdade, críticas. Funciona como uma âncora em tempos de crise, uma espécie de boia de salvação para financiar serviços essenciais e, ao mesmo tempo, é uma caixa de ferramentas para o Banco Central conseguir gerir a economia. E a forma como se gere esta dívida tem uma história fascinante. Passamos de reis que ofereciam a própria barba como garantia de um empréstimo, é verdade, para a criação de agências de dívida no século XIX. Mas o grande salto aconteceu nos anos 80 e 90, com uma profissionalização a nível global que se tornou absolutamente vital para os mercados emergentes conseguirem sobreviver às crises financeiras. Este emaranhado de linhas que vem de um relatório do Banco Mundial pode parecer confuso, mas a mensagem é claríssima. Prever o futuro económico é incrivelmente difícil. Cada uma daquelas linhas é uma simulação, um futuro possível para a dívida de um país. Gerir uma economia não é seguir um caminho a direito, é navegar num mar de incertezas. E uma das consequências mais diretas de toda esta gestão de dívida e de incerteza macroeconómica é algo que sentimos no bolso todos os dias. Falo, claro, da inflação. Ora, há uma escola de pensamento como a que encontramos numa das nossas fontes que define a inflação de uma forma muito específica. Para eles, o problema não é o preço do pão que sobe, o problema é o valor do nosso dinheiro que desce porque os governos estão a aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. E esta citação de Peter Schiff leva essa ideia ainda mais longe. A inflação é vista como uma forma de imposto.
O governo não precisa de ir à nossa conta tirar dinheiro, ele simplesmente rouba o poder de compra do dinheiro que já lá está. Então, perante este cenário todo, instabilidade, ciclos voláteis, o fantasma da inflação, como é que uma pessoa pode proteger o seu património? Vamos agora explorar 3 estratégias, ou manuais financeiros se quisermos, que são completamente distintos uns dos outros. O primeiro manual é o do participante, ou insider. Basicamente, confiar no sistema. Ao comprar títulos do Tesouro, na prática, estamos a emprestar dinheiro ao governo. É uma aposta na estabilidade e na capacidade das instituições para gerirem a economia e, claro, pagarem as suas dívidas. O segundo manual é o da proteção clássica, ou seja, proteger-se do sistema. Em vez de se confiar na moeda do governo, investe-se em ativos que têm um valor intrínseco, como o ouro e a prata. A lógica aqui é que, ao longo de milénios, estes metais preciosos sempre serviram como reserva de valor, especialmente quando as moedas falham. E a terceira via é a do rebelde digital. Tentar sair do sistema por completo. As criptomoedas oferecem uma alternativa descentralizada, um sistema financeiro que funciona sem bancos centrais ou governos. Aqui, a aposta é na tecnologia e nos algoritmos e não nas instituições. Como se pode ver, a escolha entre estes 3 caminhos vai muito para além de uma simples decisão financeira. É, no fundo, uma escolha filosófica. Em que é que se confia mais para o futuro? Nas instituições governamentais, num ativo físico com milhares de anos de história ou numa rede digital descentralizada? E isto deixa-nos com a pergunta final, que fica a pairar no ar. No mundo tão incerto, qual é, afinal, a aposta mais segura? Será a instituição, o elemento ou o algoritmo? A resposta que cada um de nós der a esta pergunta pode muito bem definir o futuro da economia global. Obrigado por nos terem acompanhado nesta análise.